Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem importante que trata de divisores de um número natural. Bem, se eu estou trabalhando com divisores, a ideia vem de divisão. Então eu tenho que procurar aqui, por exemplo, os divisores de um número por quem ele pode ser dividido. Mas muito cuidado em relação a isso, por quê? Porque se eu imaginar um número natural qualquer, ele pode ser dividido por qualquer outro número natural, mas eu só posso considerar como divisores aqueles que possuem como resultado uma divisão exata. Como assim, por exemplo? Supondo que eu vou dividir 8 por 5. É possível dividir 8 por 5? Com toda certeza. Só que essa divisão ela não é exata. Não sendo exata, eu não posso considerá-la, então, para o conjunto dos divisores. Perfeito? Então, de novo, divisores provém de divisão exata. Então, eu só posso considerar os resultados da divisão que são exatos. Ok? Então, olha só. Divisores, como eu acabei de lhes falar, vem de divisão exata. Perfeito? Então, olha só aqui, por exemplo. Eu tenho o D10. Por que D? D de divisores. Então, todo o conjunto de divisores recebe como nome, reparem aqui, a letra D maiúscula. E, além disso, de quem eu estou determinando os divisores é o número que vai ficar entre os parênteses. Aqui nesse caso, então, se eu tenho D10, eu quero determinar, então, o conjunto dos divisores de 10. E aí, vamos lá. Eu tenho nesse conjunto 1, 2, 5 e 10, por exemplo, né? Só rapidamente pegando aqui o próximo. Se eu tenho aqui o D18, eu quero determinar o conjunto dos divisores de 18. Então, nós temos 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. Outro próximo aqui, ó. Divisores de 25, eu tenho 1, 5 e o 25. Divisores de 7, eu tenho o 1 e o 7. Gente, como é que você verifica se de repente o que você está fazendo, né, o conjunto que você está determinando está certo ou não? São 3 dicas bem importantes e essenciais. Primeira delas, todo o conjunto de divisores, reparem, ele começa sempre pelo número 1. Até porque todo e qualquer número sempre será possível dividir por 1. Ok. Segunda dica é, todo e qualquer conjunto de divisores, dependendo de quem você está determinando, sempre terminará por ele. Então, por exemplo, se eu estou aqui determinando os divisores de 10, obrigatoriamente o último elemento tem que ser o 10. Se aqui nesse caso é o 18, obrigatoriamente o último tem que ser o 18. Se aqui é o 25, o último tem que ser o 25. E como nesse último aqui eu quero achar os divisores de 7, ele tem que acabar em 7. Perfeito? Outra dica bem bacana é a seguinte. Você vai verificar a quantidade de divisores. Se a quantidade for ímpar, você faz o seguinte, olha só. Os extremos iguais, a multiplicação sempre é a mesma. Aqui nesse caso nós temos então 4 elementos, né? Uma quantidade par. Então aqui eu tenho, reparem, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10. Perfeito? Deu o mesmo valor que está nos parênteses? Deu. Então o conjunto está correto. Se por algum acaso você pegou sempre os extremos e de repente tu achou um resultado diferente do número que está nos parênteses, tu já sabe que teu conjunto tem 2 possibilidades. Ou ele está errado porque você realmente colocou ali um número errado, ou ele está errado porque você você não colocou esses números em ordem crescente. Então é importante que você sempre coloque esses valores em ordem crescente. O que é ordem crescente? É você pegar os números e ordená-los do menor para o maior, tá? Então, essa ordenação, ela já vai te ajudar a verificar se esse conjunto de divisores está correto ou não. Vamos verificar aqui o 18? Olha só. Aqui eu tenho 1 vezes 18, 18. Aqui eu tenho
2 vezes 9 também é 18. Assim como eu também tenho aqui, ó, 3 vezes 6, que também é 18. Ou seja, se eu tenho aqui 6 números, a metade de 6 é 3. Então, eu tenho aqui 3 multiplicações. E todas essas multiplicações têm que ter como resultado o valor que está aqui nos parênteses, que nesse caso é 18. E reparem que realmente deu isso. Perfeito? Além disso, vamos lá aqui, ó, 25. Opa! O 25 tem uma quantidade ímpar de números. Então, o que acontece? Vamos pegar os extremos. Ou seja, o primeiro e o último. 1 vezes 25 é igual a 25. Mas espera aí, professor. Esse 5 ficou sozinho. Ele não vai fazer par com ninguém. Por isso que, quando você tiver um número, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Quando você tiver uma quantidade ímpar, o número do meio, ele sempre multiplicará por ele mesmo. Então, o número do meio aqui é o 5. Então, você pega e resolve a multiplicação de 5 vezes 5, cujo resultado é igual a 25. O que automaticamente é o valor que está aqui nos parênteses, tá bom? E por último, verifiquemos aqui os divisores de 7. Os divisores de 7 são 1 e 7. 1 vezes 7 é 7, morreu a parada. Então, reparem que esses 4 conjuntos de divisores realmente foram determinados de uma forma bem correta, perfeito? Então, tá aí uma dica importante de você verificar se o conjunto de divisores está correto ou não. Vamos só repetir aqui? Olha só. Primeira coisa é, todos começam sempre por 1. Segunda coisa é, todos terminam pelo próprio número que eu estou determinando os seus divisores. E além disso, as multiplicações dos extremos sempre tem que ter como resultado o valor de quem eu estou achando os divisores. Perfeito, pessoal? Ok, vamos aqui a algumas dicas bem interessantes. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Por quê? De novo, divisor vem de divisão. E, como já foi dito algumas vezes, né, foi visto, aliás, 2 dividido por 0, por exemplo, isso aqui não existe. Esse símbolo do E maiúsculo ao contrário, com o traço cortando ele, tá? Significa que não existe. Então, pessoal, não existe divisão por 0, tá? Nenhuma. Bem, então se eu não posso pegar nenhum número e dividir por 0, automaticamente o 0 não é divisor de nenhum número natural. Perfeito? Próxima dica. O maior divisor de número natural sempre será ele mesmo. Então, quer dizer o seguinte, o que acontece? Como eu lhes falei aqui, né? Se eu tenho os divisores de 10, o maior divisor é ele mesmo, que é o 10. Se aqui eu tenho os divisores de 18, o maior divisor é ele mesmo, que é o 18. Assim, a mesma ideia vale para o 25 e a mesma ideia vale para o 7, tá bom? Uma outra dica bem interessante é, se ao determinar o conjunto dos divisores, esse número só possuir 2 divisores, ele é chamado de número primo. Ok? Então, por exemplo, já que o 7 só teve 2 divisores, o 1 e ele mesmo, então o 7 é considerado um número primo. Perfeito, pessoal? Então, olha só, nessa nossa aula aqui, nós vimos então o que são os divisores e como que a gente faz para classificá-los, tá? Então, de novo, ó, para acharmos os divisores, eu tenho que o conjunto começa sempre por 1 e sempre terminará por ele mesmo. Aqui, como exemplo, eu coloquei o 10, 18, 25 e o 7. Além disso, sempre verifique a multiplicação dos seus extremos para analisar se esse conjunto foi feito corretamente ou não, ok? Outra dica importante é que o 0 nunca será divisor de nenhum número natural. E o maior divisor de qualquer número sempre será ele mesmo. Outra coisa importante é verificar o seguinte, tá? Os divisores, já que eu sei onde acaba, esse conjunto ele é finito. Muito diferente dos múltiplos, que é um conjunto infinito, tá? Então, os divisores,
nós sabemos onde termina, nós sabemos onde começa e onde termina, todos eles. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.